Olá, meus amigos, que o Senhor abençoe a cada um de vós. Hoje eu vou deixar aqui uma palavra para vocês em apenas um versículo, Mateus 23, versículo 15, que diz assim: Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que a vós. Essa palavra aqui, a gente está trazendo para vocês aqui em um versículo, mas se você for ler Mateus 23, o capítulo inteiro, você vai ver que o Senhor, ele combate, a doutrina distorcida dos doutores da lei da época e dos fariseus e até mesmo dos escribas. Por quê? Naquela época, esses homens, eles exerciam uma influência muito grande na sociedade, porque eles é que ensinavam o povo, os doutores da lei, os fariseus, que eram uma seita muito grande na época, eles eram muito numerosos, então eles aconteciam na época. Inclusive, os fariseus, eles foram um dos maiores inimigos, do Filho de Deus. Quem lê a palavra de Deus sabe que a maioria dos confrontos, do Filho de Deus, dos debates no sentido de diálogos pesados, vamos dizer assim, que o Filho de Deus teve que confrontar, as armadilhas que foram armadas para ele, foram causados pelos fariseus. Os fariseus, eles tinham uma doutrina que era distorcida. Os fariseus, eles tinham distorcido toda a lei de Deus, distorciam também tudo aquilo que a lei de Moisés ali falava, eles distorciam, e eles dominavam as pessoas com uma doutrina totalmente distorcida e dominavam a vida das pessoas. E aqui o Filho de Deus, ele fala pra gente como que acontecia na época, e você vai ver que acontece hoje também, que aqueles fariseus, aqueles doutores da lei e até mesmo os escribas, como diz em Mateus 23,15, eles viajavam por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. Prosélito, se você não sabe, significa discípulo, aprendiz, Então esses homens, eles tinham um esforço muito grande para ensinar as pessoas e a conquistar, a converter as pessoas, mas não converter e ensinar aquelas pessoas para o reino de Deus, para servir ao Senhor. Mas eles queriam, sim, ensinar e converter aquelas pessoas à sua própria vontade, ao reino deles, à sua denominação. Naquela época, os fariseus, eles queriam converter as pessoas ao farisaísmo. Os doutores da lei também. Tinha também outros também na época, tinha os alexandrinos, tinha os saduceus, e cada um queria converter as pessoas às suas doutrinas, às suas denominações. Os fariseus queriam conduzir as pessoas ali, que elas se convertessem ao farisaísmo. Os saduceus queriam que as pessoas se convertessem à sua denominação. Os alexandrinos também a mesma coisa, e assim por diante. E assim também continua até nos dias de hoje. Você vê que as pessoas, elas não são conquistadas, no sentido de ser influenciada para servirem ao Senhor. Elas não são influenciadas a servir o reino de Deus e a se tornarem servas do Criador. Elas são ali influenciadas a se tornarem escravas, serviçais de denominações. Essa é a realidade. Talvez você venha se chocar aí, você não venha aceitar, mas essa é a realidade. É só você olhar para cada um e você já vê que cada um professa a sua denominação acima da palavra do Senhor. Você é capaz de mostrar toda a palavra de Deus para a pessoa, para poder a pessoa ver, ela vê que está errada. Não, mas lá, eles falam assim, lá na minha igreja ensina assim. Lá ensina assim, lá ensina assado. E o que acontece? A palavra de Deus para aquela pessoa já não significa nada. O que importa é o que se ensina naquele ambiente, que ela chama erroneamente de igreja, que igrejas são pessoas, não são templos nem nada disso.
de barro, pedra, seja lá o que for. Então ela chama aquela denominação, aliás, ela coloca aquela denominação e aquilo que se ensina ali acima da Sagrada Escritura. E isso é porque ela sofreu uma lavagem cerebral. Por quê? Os fariseus, eles faziam isso. Eles dizem aqui, ó, o Filho de Deus diz aqui em Mateus 23:15, que eles rodavam por mares e terras, ou seja, eles se esforçavam para converter as pessoas, para tornar alguém um prosélito, que é um discípulo. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ou seja, o Filho de Deus dizendo, olha, vocês correm todos os lugares para fazer um discípulo, e vocês, quando conquistam aquela pessoa entra na doutrina de vocês, ela se torna o quê? 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, um perdido gerando outro perdido. E é aí que mora o perigo, que a gente às vezes não para pensar, mas quando a gente vê, infelizmente, muitas pessoas estão indo pelo caminho da perdição, sorrindo, achando que estão no caminho da luz, quando na verdade eles estão se tornando, 2 vezes mais perdidos do que aquela pessoa que os conquistou para aquela denominação. É o típico caso, de uma pessoa que alguém fala para ele, olha, você precisa ir para uma igreja, você está no mundo. Aí o sujeito fala assim, poxa, realmente eu estou numa situação pior, eu estou horrível, eu vou para a igreja, Eles falam assim, eu vou para a igreja. Aí ele sai do mundo, entre aspas, ele acha que saiu de uma situação ruim, quando na verdade ele saiu do mundo e entrou em outra situação pior. Porque se ele estivesse no mundo e conhecesse de fato a verdade, a verdadeira luz, ele se converteria, se ele quisesse, é claro. Mas quando ele sai do mundo, que ele está ali, vamos supor, o pecado que ele está vivendo, aquela situação toda, e ele vai para dentro de uma denominação evangélica que prega a mentira, que distorce a palavra, que sai daquilo que o Senhor ensinou, que mente, que distorce a palavra mentindo para as pessoas, que engorda as pessoas. São verdadeiras denominações que trapaceiam na palavra de Deus, distorcem, furtam as palavras do Senhor. Aí aquela pessoa chega ali, estou salvo agora porque eu estou na igreja, estou aprendendo a palavra, mas mal sabe ele que está indo a caminho, a passos largos, para a perdição. E é muito pior de você falar para uma pessoa assim, porque uma pessoa assim, ela vai falar, não, eu já estou na igreja, já está tudo bem, eu já sirvo ao Senhor, e ele não sabe que não serve, porque ele está vivendo aonde? Dentro de um movimento religioso, ele está 2 vezes mais perdido, achando estar salvo. Aí que a coisa fica complicada. Por isso que o Filho de Deus falou, vocês, doutores da lei, vocês, fariseus hipócritas, vocês rodam os mares, as terras para fazer um prosélito, e depois de converter aquela pessoa, vocês têm a capacidade, de tornar aquela pessoa 2 vezes mais perdido do que vocês próprios. Então o sujeito sai do mundo, e acha que vai estar salvo, porque agora entrou dentro de uma igreja, e mal sabe ele que está 2 vezes mais perdido. Infelizmente, é uma situação grave. E é aquilo que eu sempre digo, hoje em dia a gente tem que pregar para a pessoa que está no mundo, e para o crente, entre aspas, para o servo de Deus se converter realmente ao Criador. Porque ele envolvido nas doutrinas estranhas, nos movimentos estranhos, achando que está fazendo a vontade do Pai, está indo a passos largos para a perdição. Então, o que o Filho de Deus falou aqui, infelizmente, está acontecendo na vida de muita gente. Não, eu já sou evangélico, vamos lá na minha igreja, vamos visitar. Quando você chega lá, cheio de doutrina estranha, cheio de distorção da palavra, cheio de coisas antibíblicas, como se fossem bíblicas, chamam do amargo doce, do doce amargo, distorcem tudo. Aí o que acontece? Você vê que aquela pessoa está ludibriada. É uma pessoa que foi ganha para o movimento, para o sistema religioso, está 2 vezes mais perdido do que aquela própria pessoa que o ganhou para aquele movimento. Simplesmente está num lugar onde se usa a Bíblia distorcida
distorcem a palavra de Deus, mas a usam distorcendo a palavra do Senhor. Está no lugar onde se usa o nome do Filho de Deus, o nome do Criador, mas que de fato não fazem a vontade do Criador. Só usam como pretexto para dizer que são evangélicos. Então a coisa é muito séria, meus amigos, e que o Senhor abençoe a tua vida e reflita nessa palavra. E você vai ver que infelizmente está acontecendo isso nos dias de hoje.